que você deve tirar o seu dinheiro da poupança para investir em um consórcio ou qualquer outra coisa do tipo? A pessoa, ela tem um dinheiro guardado, certo? Se a ideia é ter esse dinheiro guardado e rendendo para o futuro, etc., tem maneiras de fazer isso melhor do que a poupança. Então, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que todo mês ela vai colocar 1.500, 2.000 reais na poupança. Ao invés de colocar esse dinheiro na poupança, pega esse mesmo dinheiro e aplica isso. Aplica, quer dizer, dá entrada, né? Contrata um consórcio que vai te custar os mesmos 2.000 reais por mês. Por quê? Apesar da sensação de que se você põe na poupança, você tá acumulando mais dinheiro, se você paga esses mesmos 2.000 reais, por exemplo, numa carta de consórcio, apesar de estar indo como se fosse um débito, um custo, uma coisa assim, também é um investimento. Porque quando você contrata um consórcio, por exemplo, você já tem um valor pré-determinado, um valor fixo final, que é o montante da contratação da carta. Esse valor, o que acontece? Se você tem esse valor contemplado e você tem esse valor sorteado logo no começo, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa muito sortuda e no segundo, terceiro mês você foi contemplado. O valor total do crédito, ele automaticamente ou te libera para usar esse dinheiro, ou então ele é aplicado. Então, vamos botar em números aqui para facilitar nosso entendimento. A gente estava brincando que você ia pegar e ia utilizar 2.000 reais como valor de aporte. Imagina que esses 2.000 reais representam uma carta de consórcio, sei lá, de 750 mil reais. Então, passou o primeiro mês, você botou 2.000 reais. Passou o segundo mês, você botou mais 2.000 reais e se deu a sorte de ser contemplado. No terceiro mês, você investiu 4.000 reais, só que o valor que foi aplicado para você é os 750 mil. Então você começa a render em cima do montante todo. Então, como uma reserva de emergência, até o próprio consórcio, mesmo se você for contemplado e não utilizar ele, ele pode ser bom. Agora vamos fazer o cenário inverso. Um cenário que você demora 5, 6 anos para ser contemplado. Então, assim, por ano você colocou 12.000 reais, 5 anos dá mais ou menos uns 30.000 reais que você investiu. Só aí você foi contemplado. O que acontece com a carta de consórcio? Você tem ela corrigida. Então, com o passar dos meses, com o passar dos anos, os seus 750 mil hipotéticos do nosso exemplo, na contratação, ele já vai ser mais do que 750 mil, porque ele foi corrigido. Então, apesar de ser um dinheiro que na poupança você tem a sensação que você está acumulando ele, que você está tendo mais, o rendimento é muito pífio, muito pequeno, perto do valor de você estar pagando o boleto do consórcio e o benefício que você vai ter dele. Então, um primeiro caminho, uma primeira maneira de superar o medo de uma dívida, por exemplo, que é um consórcio, acaba sendo uma dívida, porque você tem a obrigatoriedade de pagar aquele boleto, né? Mas é uma dívida que, se for bem feita, for do tamanho certo do seu bolso, ela vai fazer mais sentido do que você investir na própria poupança. Então, se esse é o seu cenário, o seu momento, esse é um caminho que faz sentido, que vai ser bom e que o que acontece? No final, você, além de tudo, vai ter um crédito que vai te possibilitar transformar o dinheiro em um ativo, que é o nosso grande objetivo aqui, é fazer com que você aumente o seu patrimônio, que você cresça o seu patrimônio, os seus bens, de maneira saudável e com estratégia. Então, você usufruir do valor da carta do crédito para adquirir um imóvel já é o segundo passo, segunda etapa do jogo aqui, porque você vai transformar agora o que é dinheiro num apartamento, num bem, que é um bem que tem dois caminhos. Um, que é a própria valorização ano após ano, e o rendimento mensal dele, porque não é o seu apartamento de moradia, é um apartamento de investimento. Então, quando você adquire um apartamento de investimento, você vai colocar ele para locação e o seu inquilino vai te pagar um aluguel. Por que é a segunda etapa do jogo? Porque a primeira foi adquirir o crédito. A segunda é o seu inquilino pagar esse crédito para você. Então, mensalmente, o valor do aluguel desse apartamento vai te cobrir o custo mensal desse consórcio e fará com que você pare de investir o dinheiro para essa aquisição, consiga colocar esse empenho desse capital para um possível outro consórcio ou eventualmente um apartamento na planta, alguma coisa assim, e o rendimento mensal já começa a te trazer benefício. Mesmo que seja um valor igual ao custo do boleto, vai estar igual. Agora, se for maior, você já começa a ter até uma sobra de caixa, alguma coisa. E ano após ano, o seu capital vai ser valorizado porque você já conseguiu transformar, melhor dizendo, o que era dinheiro, espécie, em um patrimônio sólido, né? E a gente sabe que, historicamente, no Brasil, ano após ano, os imóveis tendem a acompanhar minimamente a correção do PIB ou a inflação de valorização. Então, a tendência é que
o seu dinheiro só cresça daqui para frente, aonde que você não tem mais custo com ele. E aí você passa para a terceira etapa do jogo, que é o quê? É você ter um apartamento já alugado, rendendo de um inquilino, num consórcio, você ter o mesmo capital que você tinha iniciado um outro consórcio, e aí se repete. Então, vamos supor que você é uma pessoa muito sortuda e consiga ser contemplado facilmente nos primeiros anos. Você faz isso mais rápido. Ah, mas você precisa ter capital para dar lance, etc. Não precisa. Você pode esperar o sorteio ou o prazo final, normalmente 15 anos para consórcio. Espera 15 anos. Ah, mas eu esperei 15 anos e eu perdi todo esse tempo. Não, você não perdeu, porque o valor do bem também foi corrigido. Você perdeu porque você deixou de andar um pouquinho mais rápido, mas não quer dizer que você perdeu dinheiro. Ele não foi corroído pela inflação nem nada, porque ele corrigiu a tudo isso. É um momento bom para isso? Hoje o nosso ciclo econômico se mostra que consórcio, ele é interessante, mas não está fácil contemplar, porque se você for contemplar com uma taxa de juros alta, você precisa de mais capital. Então, a concorrência, né, as ofertas de lance para ter o capital do consórcio está muito alto. Então, hoje não é um cenário bom para dar lance, porque está flutuando aí na faixa de 60% a quase 70% do valor do bem. Então, vamos dar um exemplo básico aqui. Vamos supor que você tem uma carta de 100 mil reais de crédito. Entre 60% e 70%, a gente está falando de 60 a 70 mil reais para dar de lance. Vale a pena investir 60, 70 mil reais para pegar 100? Você vai pôr 60, 70 para pegar 30 a mais. Tá muito caro isso. O que se valeria a pena? Colocar 30, 40 mil reais como lance para pegar 100. Então, assim, da metade para baixo, aí começa a fazer sentido, porque você alavanca muito mais e muito mais fácil e mais rápido. Só que hoje tá difícil isso. Então, você tem que ir também entendendo o momento da economia, o cenário. Vai mudar isso? Vai. Quando? Eventualmente, quando a taxa de juros recuar. Uma taxa de juros recuando, você tem uma facilidade maior para ter o crédito, você acaba tendo mais acesso ao crédito, fica mais barato você comprar financiado, e aí as pessoas voltam a migrar do consórcio, que muita gente não entende como funciona, para o financiamento tradicional. Quando você diminui a oferta e a demanda por aquela ferramenta, ela tende a baratear. Então, eu imagino que isso deve acontecer talvez de 2 a 3 anos de hoje, e quando isso estabiliza, aí fica, para quem é um investidor profissional, fica mais fácil, porque você tem mais maneira de flutuar entre as opções. E para quem é um investidor iniciante, não deixa de permanecer o consórcio uma ferramenta boa, porque o custo mensal dele é baixo. O problema do consórcio é o lance antes, para você ter o crédito antes, né? Mas aí você compara com o valor do financiamento. Ou o que eu quero dizer? Com a entrada. Para você comprar financiado um apartamento, você tem que financiar quanto? Em torno de uns 70%, mais ou menos. Então, 30% você já tem que pagar à vista. Se esses 30% for algo próximo aos mesmos 30%, 40% do consórcio, é elas por elas. Aonde que é a diferença? No custo mensalmente depois e da maneira com que você atingiu esse crédito. Utilizar o consórcio, ele pode ser interessante porque ele pode fazer de maneira planejada, organizada. Então, assim, você pode se organizar para isso. Vamos supor que você queira um crédito de 300 mil reais e precise de 1/3, 30% para pegar esses 300 mil. Então, tu tá de 100 mil reais. Mensalmente te custa, sei lá, 1.500 reais por mês, 1.000 reais por mês. Não importa aqui muito o valor, mas tem um valor fixo mensal. Esse valor você vai investindo no consórcio mês a mês. O montante dos 100 mil, você pode se organizar para ir acumulando e guardando um pouquinho todo mês. E aí, esse é o valor que você depois lá na frente vai dar de lance para levantar. E aí eu faço o quê? Dou entrada no apartamento ou dou entrada no consórcio? Aí vai do momento da economia. Dá sim para você utilizar o consórcio como uma estratégia de reserva, não reserva de emergência. O conceito de reserva de emergência é um conceito de precisou, você consegue pegar no dia seguinte. Agora, um conceito de investimento numa renda fixa, por exemplo, o consórcio pode ser um caminho, e às vezes um caminho acessível e até barato. Essa é uma dúvida que aparece com bastante frequência, inclusive veio aqui agora ao vivo, e aqui o nosso objetivo é tentar te ajudar, te abrir a mente, te responder as dúvidas e tentar deixar mais o preto no branco do que realmente é possível fazer e qual é o caminho que você tem que seguir. Então, se essa era uma dúvida sua também, espero que eu tenha te respondido. Se não for, deixa aqui a sua dúvida, quem sabe eu trago ela no próximo vídeo. Segue a gente para não perder nenhum conteúdo, ativa o sininho para ser notificado quando o conteúdo novo estiver no ar e até breve.